Olá, sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Leitura coletiva, mensagem do destino para o seu momento. Mensagem do destino, gente. Eu costumo considerar o meu destino a minha divindade, tá? Geralmente, sabe a frase, o comando quântico, a vontade do meu Deus é o comando do meu ser? É uma frase que muitos de nós devíamos começar a usar. Eu uso há muito tempo, tá? Desde que eu fiz a conexão com a minha luz, que eu comecei a fazer o uso deste comando frequentemente. Porque muitas das vezes nós temos a nossa própria vontade, que é a vontade do nosso eu personalidade, e temos a vontade da divindade. Então, nem sempre a vontade do eu personalidade é compatível àquilo que é a vontade do nosso Deus, da nossa divindade. Porque a vontade da divindade está sempre ligada ao que é o nosso bem maior, ao propósito e à missão que o nosso espírito veio cumprir aqui no plano 3D, imerso, né, neste invólucro de carne. A minha vontade, a vontade da personalidade, tem a ver com tudo aquilo que eu aprendi ao longo de toda esta minha encarnação. Tem a ver com as minhas crenças, tem a ver com os meus dogmas, os meus paradigmas, tem a ver com a minha cultura, com a minha tradição, de acordo com aquilo que me foi ensinado pelos meus pais, pelos meus avós. Eu vou criando sonhos, vou criando metas, objetivos, e a minha vontade se rege por esta direção. Mas nem sempre os caminhos que me levam a realizar sonhos, objetivos, metas, alguns deles têm a ver com os propósitos mais elevados da nossa divindade. Por isso é que eu uso sempre o comando, sempre que a minha vontade for diferente da sua, que se manifeste a vontade do meu bom Deus e não a minha, tá? Então, gente, é um comando bastante poderoso para quando nós estamos especialmente naqueles processos de autossabotagem e manipulação. É bom ter esses comandos à mão para que somente na nossa vida se cumpra a vontade da nossa amada divindade, tá? Hoje a leitura é Tarô, mensagem do destino para o seu momento e como curar, né? O nosso destino traz-nos momentos de desafios, traz-nos momentos, às vezes, de dissabores, de insatisfação. Então, o que está no seu destino neste momento? O que o tarô traz como mensagem do seu destino neste momento? O que ele revela? O que você precisa saber sobre o seu destino neste momento para que você possa, então, resolver, para que você possa, então, harmonizar, para que você possa, então, curar. Vamos escolher as 3 opções, tá? Primeira opção, temos a obsidiana negra. A segunda opção, temos a amazonita. E a terceira opção, temos este cristal transparente. Para quem se conectou com a amazonita negra, tarô, mensagem do seu destino, mensagem do destino para o seu momento. Vou começar com o tarô da Grande Fraternidade Branca. E bora lá. Para quem se conectou, sejam bem-vindos a Eu Sou a Sua Harmonia. Inscrevam-se no canal, façam as terapias com a mesa radiônica de cura multidimensional. Façam terapias com o sistema arturiano de cura multidimensional. As terapias coletivas estão aqui no canal, quem quiser acessar, tá? E recebam as orientações daquilo que necessita ser curado no âmbito dos vossos processos espirituais, a nível de terapia holística, tá? Nas leituras, geralmente, as leituras são terapêuticas e saem essas informações. Quem se conectou com a primeira opção, por favor, tarô, mensagem do destino. Quem se conectou com a primeira opção, mensagem do destino para o momento e como curar a situação. Mensagem do destino para quem se conectou com a primeira opção, como curar. Nas cartas de corte, você já sai com mensagens da chama magenta, que é a chama
que traz estrutura, é a chamada estruturação, e também saiu aqui o primeiro raio cósmico, que é a chama azul. Então você tem proteção, você precisa se munir de coragem, de força, de poder para realizar esta missão, este propósito, este objetivo divino, tá? Que é um objetivo divino que lhe pode trazer muita estrutura na sua vida neste momento. Então nós temos o guardião. O guardião aparece naquele momento da nossa vida em que nós estamos a passar por um exame, por um teste de vida, tá? Se você não está a passar, você irá passar. Analise bem os seus momentos, né? Pode ser os últimos 3 meses da sua vida, como é que foram, pode até ser antes, tá? E analise se você está a repetir algum padrão, analise que tipo de perguntas, que tipo de respostas a própria vida tem estado a solicitar que você responda, tá? Analise quais são os seus bloqueios, quais são os seus empecilhos, os seus atrapalhos, e analise se no passado você já passou por eles e que tipo de respostas, de soluções você criou, se foram satisfatórias ou não. Caso não tenham sido, então vá em busca de novas respostas, de nova orientação, de uma nova instrução, tá? O guardião traz-nos aqui um momento de teste, onde você foi preparado para mudar de nível, para mudar de etapa, para iniciar um novo ciclo na sua vida, numa etapa mais elevada, com uma nova consciência, com uma nova maturidade, mentalidade, seja emocional ou mental mesmo. Mas você vai precisar passar por esse teste para comprovar ao destino, ao universo, que você está preparado para estar num novo patamar da sua vida, tá? O cordão de prata, o teste que você está a passar pode ter a ver com um nível de consciência aonde, é exatamente o que eu falei no início da conversa, no início da sessão, aonde você já não vai ter o comando da sua vida totalmente nas suas mãos, tá? A carta do cordão de prata traz um momento de forte e maior conexão com a sua divindade. Né? Você é o ser aqui sentado em meditação e você é a sua divindade aqui a lançar o cordão de prata aqui na base do seu chakra coronário, do seu chakra cardíaco, tá? Para ativar o chakra do plexo solar, onde você recebe toda a força e todo o poder divino para ação, para atitudes, comportamentos, para ter mesmo a força de ação, tá? Nas situações às vezes mais adversas que você precisa agir aqui a nível de terceira dimensão, tá certo? Então é um momento do destino aonde você precisa passar o teste de conexão maior com a sua divindade, que está numa frequência ainda mais elevada, mais pura. E que a partir deste momento, qual é a intenção da sua divindade? É basicamente criar uma forte conexão consigo, onde os insights que você recebe a partir do seu chakra coronário começam a representar as suas escolhas. Tá? Começam a fazer parte do seu dia a dia, começam a fazer parte de todas as situações que você vive. Então esses insights são as soluções que muitas das vezes nós recebíamos por intuição e que eram simplesmente pequenos comandos, pequenas vozes internas que nós recebíamos. Tudo isso se torna muito mais forte com a conexão do cordão de prata. Tá? Aqui nós temos a pausa bem necessária, porque quando estamos num momento de forte conexão com a nossa hierarquia mais elevada, a nossa hierarquia maior, o que acontece? Nós precisamos de pausar a vida. Nós vamos precisar estar num momento de muita paz, de muito amor, de muita harmonia, para podermos estar numa frequência que nos permita nos conectarmos com essa hierarquia de luz. Porque essa hierarquia é uma hierarquia que está num patamar elevado. A sua frequência é tão acelerada, de tão pura que nós precisamos estar quietos, nos abstermos um pouquinho do mundo social, para que a nossa frequência não esteja sempre com altos e baixos. Para podermos manter a nossa frequência em uma harmonia constante, em uma paz, em um ambiente bem trabalhado, aonde
a frequência seja propícia para os momentos de conexão com a divindade. Ok? No fundo do deck nós temos a carta do 7º raio cósmico, a transmutação. Então todo este processo também leva a uma transmutação, a uma mudança, a uma transformação de todas as suas células, de todos os seus átomos, de toda a sua, de todo o seu corpo mental, emocional, físico mesmo, leva a uma mudança, a uma harmonização de toda a sua estrutura, na medida em que você vai se conectando com essa frequência mais elevada, que vem, na verdade, criar essas transformações na sua vida através de orientação, através de instruções bem mais presentes na sua vida. É uma presença bem mais presente na sua vida do que a intuição, tá? É uma conexão divina com a sua hierarquia maior, tá? E que seja a sua hierarquia melhor, ok? Vamos lá, vou tirar aqui uma runa para o seu momento ainda, falando do seu momento, e depois vamos abrir o tarô e o baralho cigano para termos mais informações sobre a mensagem do tarô sobre o seu destino. Primeira opção, por favor, peço uma runa. Qual é a situação de destino de quem se conectou com a primeira opção, obsidiana negra? Turiçá, martelo de Thor, ação necessária, força, destruição. Turiçá traz aqui a mensagem de, às vezes a melhor ação é parar. Tá? Às vezes nós estamos numa redoma na vida tão difícil que já nadamos, estamos tão cansados. Imagina se você está no meio do oceano, você nadou, está cansado e parece que a corrente continua a lhe levar para mais longe para mais longe da costa, certo? O que você faz? A melhor ação é parar. É parar, deixar se calhar ir à brisa do mar, ir ao vento, né? Porque você se cansa e aí é quando você perece, tá? É uma ação necessária. A ação necessária pode vir da pausa, tá? Tal como eu disse, para passar esse teste, você pode estar a necessitar desta conexão divina que lhe vai auxiliar a passar deste nível, deste degrau que você se encontra. Então, a pausa é verdadeiramente necessária neste seu momento de destino para que as transformações e as curas ocorram através desta conexão divina, através do lançamento deste cordão de prata que a sua divindade está a tentar fazer consigo. Qual é a sua ação necessária? Pausar a vida é impossível, estamos na terceira dimensão. Mas encontrar no seu dia a dia momentos dedicados, comprometidos a estar com a sua divindade, tá? Primeiro, harmonizar o seu corpo, vá fazer caminhadas, se abstenha de lugares barulhentos, ruidosos, se abstenha de discussões, de ambientes de conflito tóxicos, tá? De relacionamentos de conflitos e tóxicos. Esteja na sua energia, na sua harmonia, esteja no seu momento. Respeite esse momento, que é um momento em que a sua divindade diz: você já fez uma caminhada tão longa, está na hora de nos conectarmos ainda mais, para continuarmos a resolver os problemas que não permitem que você alcance um patamar já merecido de acordo com a jornada que você tem estado a fazer, tá? Então, é necessário precaução, procurar se proteger, pedir conselho experiente, tá? Estar em alerta, analisar com cuidado, com precaução as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas ações, tá? Terem atenção a isso. Sempre que tiver que tomar uma decisão, primeiro se resguardar, primeiro ter consciência e uma análise assertiva sobre a própria situação toda em si, e depois sim poder tomar as decisões que você quer tomar. Já numa frequência de maior harmonia. O que mais, tarô, por favor?
Mensagens do destino para o momento de quem se conectou com esta primeira opção. O que mais? Em seu lugar, eu tirava um momento de solitude, tá? Eu tirava um momento de solitude, me comprometeria, por exemplo, durante o dia, de todos os dias estar no momento X, na hora X, no local X, só para facilitar esta conexão com a sua divindade, só para facilitar o lançamento do seu cordão de prata, tá? Que é uma frequência, é uma conexão muito importante que traz frequências de muita proteção. Traz frequências que lhe protegem de manipulações, traz frequências que lhe protegem de energias que vêm sabotar os ganhos, as recompensas da sua vida, tá? Então, é bem importante você tirar um tempo do mundo, estar presente no momento com a sua divindade, só à espera que a própria divindade trabalhe em si, no seu corpo e na sua frequência, as conexões que ela precisa trabalhar, tá? Desde espadas, é um momento de finalizações. Você passou por um momento de cobranças, você está no momento de julgamento, é um momento de finalizações. Faça a sua parte para passar nesse teste. Aqui nós temos as freias, aqui nós temos Deus Atena e você aqui no chão a ser julgado. É uma fase do destino em que você já trilhou um grande caminho, você está no fim de uma jornada para fechar um ciclo e abrir um novo ciclo. E o ciclo que você fecha tem a ver com muitos processos da ancestralidade, processos conflituosos, processos kármicos da ancestralidade que você teve que ressignificar, que você teve que resolver por ser descendente dessa ancestralidade em karma, e que agora chegou o momento da própria divindade lhe auxiliar a fechar este ciclo, tá? E dizer, o fulano cumpriu com a sua parte, está na hora de ir para um próximo patamar. Este é o teste que você precisa passar. Só que, por sinal, para passar nesse teste, você precisa estar no presente, disponível, comprometido, disciplinado a criar a sua conexão, o seu cordão de prata com a sua divindade. Você não vai passar por esse teste e estar num degrau sem este comando, sem esta instrução, sem esta orientação divina, tá? O 2 de ouros. Então, quem cria as bases sólidas, tá? Quem cria as condições para você finalizar esta etapa, para você finalizar estas cobranças, de uma vez por todas, é a sua divindade. Quem lhe dá, quem lhe facilita este 2 de ouros, tá? É a sua divindade quem facilita os instrumentos, quem facilita o momento, quem facilita as instruções necessárias para você finalizar este grande ciclo, ao qual você tem estado a trabalhar a chegada desta finalização. A roda da fortuna, tá? É um momento de destino que já está escrito, tá? Mas sabe que nós sempre trabalhamos na 3D, nós sempre temos as duas forças, uma contra a outra, tá? E vai existir sempre o poder da luz e o poder das trevas a chocarem entre si, e você vai precisar de todo o apoio, de toda a proteção, de toda a instrução, de todo o conhecimento que a sua divindade, de todo o equilíbrio, de toda a harmonia que a divindade lhe poderá trazer, lhe poderá facultar para fazer girar esta roda e aceitar o seu novo destino, a sua nova etapa de destino. 10 de copas, a felicidade, tá? Uma etapa de destino que lhe tira do 10 de espadas e lhe entrega um 10 de copas, uma etapa de felicidade. Porque quem está no momento de 10 de espadas já passou as passas do Algarve, né? Já passou por muito, já superou muito. Então, é verdadeiramente um momento de olhar para trás e estar grato por tudo que passou, por todo o crescimento, por toda
por toda a conquista e se preparar para esta nova conexão divina que ele vai trazer muito mais, tá? Que ele vai trazer muito mais. Nós temos no fundo do deck o Cavaleiro de Paus, tá? Você vem de um grande processo de trabalho espiritual. Cumprir as tarefas do espírito não são fáceis, porque são tarefas que, a nível de quem está aqui no plano encarnado, exigem de nós muita entrega, muita devoção, porque às vezes nós temos que deixar de fazer a vontade do eu personalidade, né? Às vezes eu tenho que deixar de estar com as amigas ou com a família para poder estar imersa no meu processo de tarefas espirituais, tá? Então, é necessário fazer escolhas, é necessário ter atitude, ter ação, ter comportamentos que me tragam um objetivo maior. Então, concessões são sempre necessárias, foram necessárias para você chegar aonde chegou. Aqui nós temos a carta do carro. A divindade, esta conexão com seu cordão de prata, vem lhe trazer vitórias, vem lhe trazer triunfos, desde que você permita, porque o livre-arbítrio é seu. Você deve permitir que a sua divindade controle o carro, que é você, e controle aqui os cavalos, né? Que são, na verdade, esse nosso corpo físico. O carro é o seu espírito, os cavalos é o nosso corpo físico, todos alinhados com a divindade rumo ao mesmo objetivo, que é a sua felicidade, tá? Então, a divindade é o cavaleiro, o carro, a carruagem é o espírito e os cavalos são o corpo físico. Aí, todos juntos, sob o comando da divindade, rumo ao mesmo objetivo. É isto que a divindade lhe vem trazer. Um único comando, uma única instrução, uma única orientação, um único objetivo. O seu eu personalidade não pode estar a querer ir para um lado quando a divindade quer ordenar um outro caminho. É complicado gerir isso. Esse cordão de prata vem trazer as frequências necessárias de disciplina, de conhecimento, as instruções, os novos valores, as novas instruções, princípios que precisam ser implementados na sua vida de acordo com o que é a vontade da sua divindade, a vontade do seu eu sou, tá? A vontade da sua divina presença eu sou. Ok? Temos a carta do mundo, a roda da fortuna é a carta do mundo, é a finalização de um ciclo. É a finalização de um grande ciclo na sua vida. Você pode sentir que está em pausa na sua vida, sabe? Mas essa pausa é bem necessária e fundamental, porque você está a receber todos os insights necessários para essa grande virada da sua vida. A rainha de ouros traz então aqui um momento em que você se estabiliza em quem você é, neste novo degrau, neste novo patamar, que é um patamar onde você recebe, né, o seu trono e a sua felicidade, o seu merecimento. Você se senta no seu trono, recebe as responsabilidades deste novo patamar, deste novo nível e recebe a sua recompensa, tá? No fundo do deck nós temos um rei de espadas. Então vá à luta, vá à batalha, cumpre as instruções que você está a ser instruído a cumprir, tá? Há uma ação necessária, há uma força, há uma determinação, um compromisso, um empenho, tá? Uma devoção necessária. E aqui também fala de destruição, porque tudo isto vai culminar na chama violeta. A chama violeta é aquela que transmuta. Então, essa energia da destruição necessária é o rompimento com algo necessário. Aqui com esse 10 de espadas, você vai romper com todas as cadeias ou com todas as correntes que lhe deixavam preso a situações, a cobranças, a responsabilidades, a compromissos de tarefas kármicas da sua ancestralidade. Está cumprido.
tá? Algo vai ficar para trás na sua vida. E são situações kármicas da sua ancestralidade que você tem estado a trabalhar ao longo do seu processo, ao longo da sua jornada de vida. Vamos lá. O que mais para a primeira opção? Aqui nós temos muita integração na luz de processos amorosos, integração na luz dos seus bloqueios, de alguns bloqueios que você tem estado a passar. Esses bloqueios estiveram a nível do seu interno inconsciente, a harmonização desses bloqueios. Faça a terapia, a mesa radiônica que já está aqui no canal, que fala da harmonização de todo o interno, inconsciente e subconsciente. Vai lhe auxiliar muito, tá? Aqui tem situações com o sagrado masculino antigo, tá? Situações de maldição que foram ou estão a passar por um processo de transmutação. Foram transmutados, na verdade, tá? Foram transmutados. E esse processo de transmutar toda a inveja, praga, mal olhado, toda a maldição no seu processo sagrado masculino foi a tarefa que o seu espírito teve a cumprir e que está agora numa etapa final, 10 de espadas, tá? Emaranhamentos. Emaranhamentos. Você teve a transmutar emaranhamentos que levaram a inveja, as pragas, mal olhado, maldição que o seu sagrado masculino originou. Tá? Sagrado masculino antigo, ancestral. Depois nós temos aqui o seu cigano, tá? Com aquele com a qual você se relaciona. Se você não se relaciona com ninguém, pode ser um homem importante na sua vida, pode ser um filho, pode ser um irmão, tá? Ou pode ser você, cigano, que está aqui a receber, a ouvir essa mensagem. Você precisa fazer a conexão com seu cordão de prata. Olha, conexão, tá? Conexão, relacionamentos do cigano. Temos aqui o sagrado masculino do cigano. Então, tem a ver com... Você vai se livrar de quê? De todas as situações kármicas que têm a ver com o seu sistema de relações amoroso, tá? A pessoa com a qual eu me conecto amorosamente, a pessoa com a qual eu tenho uma relação amorosa, pode estar a passar por processos kármicos por causa das suas conexões sagradas masculinas dele. E como eu me relaciono com ele, todas as situações kármicas dele, todo o sofrimento e todo o sacrifício que ele tem a nível kármico também acaba por influenciar a nossa vida, porque a nossa vida está intrinsecamente conectada através do laço amoroso. Tá? Soluções. Então, esse cordão de prata, esta conexão divina, vem trazer a solução necessária para as conexões que você tem com o seu parceiro e que tem a ver com cobranças de todo o sagrado feminino dele, tá? Finalizar as cobranças da sua sogra, finalizar as cobranças do sagrado feminino do seu parceiro. Ou, se você é cigano, finalizar as cobranças do sagrado feminino, o seu sagrado feminino, a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, trazem aqui como solução uma conexão divina, o lançamento, o tempo necessário para você se conectar com a sua divindade. Ou seja, se você quer solucionar todo o empecilho e atrapalho, todo o bloqueio, toda a situação de dívida e cobrança kármica que você tem para com todo o seu sagrado feminino, cigano, você vai precisar se preparar, você vai precisar se disponibilizar para criar esse cordão de prata, tá? Porque a cobrança sagrada feminina é muito séria. É muito séria. E para você, cigana, se essa leitura tem a ver com o seu cigano, com a pessoa com a qual você se relaciona amorosamente, ou seu marido, tá? Você vai precisar estar conectada com a sua própria divindade para que ela lhe auxilie a curar no seu sistema de relações o sagrado feminino do seu cigano, tá? Porque muitas das vezes o sagrado feminino do nosso marido bloqueia a vida dele a tal ponto que a nossa vida acaba também por ser bloqueada por estarmos no sistema de relações dele, por relações amorosas, por um sistema familiar, tá? O que mais? O urso, a dívida, tá? Existe uma dívida que precisa ser finalizada, precisa ser fechada.
tá? Aqui nós temos a roda da fortuna e temos o mundo. Então, já deu o prazo, a roda já precisa ser virada. As moiras aqui já te selaram o fim desta dívida kármica, ok? É uma dívida de destino, olha bem aqui a carta do destino, tá? É uma dívida de destino no plano espiritual que está mais que no prazo de ser cortada, tá? É uma dívida de destino, existe no plano espiritual, está na fase de ser cortada. Só que aqui o que acontece? Você precisa fazer uma pausa na sua vida e ter a disciplina de se conectar com esta sua divindade que está numa frequência super elevada e que lhe vai auxiliar então a sair de todo este ciclo que você tem estado a tentar fechar e que chegou o culminar desta situação é para cortar, tá? Nós temos situações estagnadas, tá? Temos aqui processo profissional estagnado. Às vezes você pode conseguir um bom emprego, mas você não consegue crescer no emprego em que você está. Às vezes você está numa busca desenfreada por emprego e você não consegue ter nenhuma resposta positiva. Isso tem a ver com situações estagnadas do seu processo aqui, tá? E essa estagnação, sim, vai precisar ser cortada com muita ousadia, para que você consiga estar no seu trono, no seu novo ciclo, no seu patamar, com as suas novas responsabilidades e com a sua recompensa, ok? Tá? Você teve aqui a curar processos de repetições de padrões, de crenças limitantes, de condicionamentos com a espiritualidade coletiva, tá bom? Tudo em satisfação, tá na hora de começar a recolher a sua recompensa, mas lembre-se bem, no seu destino uma ação é necessária, é uma ação onde você põe em pausa todas as situações externas e começa a se focar nas orientações internas. É uma ação onde você põe em pausa toda a sua vida externa e começa a deixar o próprio destino engrenar a roda de mudança, porque humanamente falando, aqui a nível de plano físico, você fez a sua parte. O meu conselho aqui para a cura dessa situação é fazer a cura do interno e do inconsciente e do subconsciente. A harmonização é uma mesa radiônica, está aí no canal, e você vai conseguir engrenar a roda de dentro para fora, tá? Para sair desta situação. E também tem aqui no canal uma mesa radiônica de elevação da frequência, tá? Você também pode fazer essa mesa radiônica, porque você vai precisar manter a sua frequência no nível, numa vibração elevada, para que a sua conexão com o seu cordão de prata, para o lançamento do cordão de prata da sua divindade para os seus chakras superiores, sejam feitos de uma forma mais consistente, tá? Sem atrapalhos. Vamos lá, gente. Gratidão, primeira opção está feito. Vou passar para a segunda opção. Segunda opção, quem se conectou com a Amazonita. Tarô, mensagem do destino para o seu momento e como curar. Bora lá. Vamos começar com o tarô da Grande Fraternidade Branca. Mensagem do destino para quem se conectou com esta segunda opção. Qual é a mensagem do destino, por favor? Para quem se conectou com a segunda opção, sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o vosso like. Se estiverem conectados com esta egrégora de luz, com toda esta frequência terapêutica aqui do canal, tá? E de informação, sejam bem-vindos. Para a segunda opção, mensagens do destino para quem está na frequência da segunda opção. O raio turquesa, tá? A chama turquesa, oitavo raio cósmico, é a chama que fala sobre os princípios e os valores universais, tá? Então, muito atento ao que são os princípios e os valores universais, é necessário investigação sobre como é ou qual é a forma que esses princípios e esses valores universais hoje
neste momento, estão a reger a sua vida. Porque os princípios e os valores universais nem sempre têm a ver com os mesmos princípios e valores que nos regem aqui na terceira dimensão, tá? Vão muito além das leis que regem a terceira dimensão, porque os princípios e os valores universais têm a ver com as vidas que você veio ressignificar nesta encarnação. Tá? As vidas que você veio ressignificar nesta encarnação, as vidas que você veio harmonizar, curar, têm a ver com, e na verdade nem é para dizer as vidas, são os momentos de vida, de vidas passadas que você veio harmonizar, ou as situações de vidas passadas, assim é que está correto, que você veio harmonizar nesta encarnação. Tá? Porque as situações de vidas passadas e do passado desta vida que está em harmonização neste momento na sua vida tem a ver com a consciência divina que você tem neste momento da sua vida. As responsabilidades, as obrigações, os testes, as experiências, as trocas têm a ver com a sua maturidade de consciência divina. Então, o que quer que você esteja a passar tem a ver com você saber, aprender, lidar, conhecer, se instruir, de que forma as leis universais estão a atuar na sua vida, neste momento, em determinado processo, em determinada situação, tá? É que muitas das vezes nós simplesmente fazemos julgamentos do que se está a passar na nossa vida de acordo com o nosso conhecimento do passado desta vida. Mas muito do que se passa na nossa vida pode ter a ver com situações do passado de vidas passadas, que estão numa situação de ajuste de contas, que estão numa situação de justiça e que, de acordo com a lei desta terceira dimensão, não vai parecer justa para si. Mas quem conhece o seu passado de vidas passadas, quem sabe fazer a leitura do seu mapa nas situações do passado de vidas passadas, sabe que existem processos pendentes no passado de vidas passadas que se encontram com os processos desta vida para serem ajustados, para serem resolvidos, tá? E nem sempre quem está num pensamento, numa mentalidade só do que se passa nesta vida, vai achar justo aquilo que se está a passar consigo próprio, tá? O amor. Escolhas são necessárias, tomadas de decisões, tá? Aqui a exercer o livre-arbítrio. Então, são processos do passado e vidas passadas que se encontram com o processo do passado desta vida para serem harmonizados, resolvidos, aonde o seu livre-arbítrio é primordial, aonde as suas escolhas, a sua decisão, a sua ação, a sua atitude se torna fundamental para resolver, finalizar esses conflitos, esses processos, tá? O 10º raio cósmico, a chama dourada. A chama dourada traz processos de prosperidade e de abundância, traz um merecimento de prosperidade e abundância que, no seu caso, vai ter bem a ver com as escolhas que você faz, tá? Porque geralmente, quando nós escolhemos, com cada escolha vem uma renúncia. E com cada escolha vem renúncias e consequências, tá? Então, você está a passar por uma situação que tem a ver, reúne processos do passado e vidas passadas e do passado desta vida, aonde a sua tomada de decisão em determinada situação é fundamental, e para você tomar decisões no que toca a processos que têm a ver com conhecimento das leis universais, você precisa saber do que se trata esse processo e quais são os pormenores aos quais podem até estar ocultos, com os quais você está a lidar. Porque os pormenores aqui de vidas passadas podem estar ocultos, tá? Eu mesma já atendi muitos consulentes que viviam, por exemplo, situações de processos trancados em tribunal e que não sabiam o porquê dessa situação tão injusta, mas que depois de receberem a informação do seu mapa frequencial em leitura, ficou tudo mais claro. Ficou tudo mais compreensivo. E aquilo que nós compreendemos é mais fácil nós aceitarmos, tá?
Aqui nós temos o raio opalino, ou a chama opalina, que é a reunião dos 12 raios cósmicos, tá? Então, sim, as virtudes e qualidades dos 12 raios cósmicos aqui são fundamentais para quem está nesta condição de destino, mas para isso você vai precisar primeiro conhecer as leis universais que estão a reger a sua vida, a sua situação neste momento, antes de você tomar decisões sobre situações, circunstâncias que têm a ver com a sua prosperidade e a sua abundância. A Mãe Terra, receba, né? Então a Mãe Terra, mais uma vez, a Imperatriz traz-nos energias de crescimento, de expansão, de prosperidade, de abundância, de satisfação. Só que é bem isso. O que está a ser pedido aqui para você? A reunião, o resumo, a análise das virtudes e qualidades dos 12 raios cósmicos, a chama opalina. Então, é fundamental começar a tomar decisões, começar a tomar medidas, ações que tenham a ver com agir de uma forma ética, de uma forma ética, moral, justa, tá? As suas decisões têm que ter a ver com desapego, têm que ter a ver com estar mais numa frequência de harmonia e de paz e de amor do que numa frequência material, tá? Até mesmo financeiramente falando, você precisa começar a trabalhar o seu desapego, tá? Vamos então tirar aqui para que você receba, porque nesta vida nós só recebemos aquilo que é nosso. O que não é nosso, por mais que esteja na nossa frequência, vai ser tirado. A qualquer momento o dono vem buscar, tá? Nem sempre nós viemos na nossa frequência com somente o que é nosso. Às vezes na nossa frequência tem coisas que não são nossas e não vale a pena manter o que não é nosso, porque tudo tem consequências. Tá? Vamos lá. Peço uma runa para quem se conectou com a segunda opção, a Amazonita. Mensagem do destino para quem se conectou com a Amazonita, por favor. Otala, propriedade, ancestralidade, heranças, ok? Prosperidade e abundância, né? Então, há aqui situações que têm a ver com herança. A herança pode ser herança financeira, material ou heranças kármicas hereditárias, tá? Tem a ver com a propriedade material, casa, herança, lar, o que é seu, porque passa da sua ancestralidade para si, aquilo que ninguém tem como duvidar que seja seu, a não ser que sejam postas implícitas as leis universais para criar justiça nisso, tá? Dinheiro, pode trazer, esta situação pode trazer rupturas radicais, pode trazer separação de relacionamentos, pode trazer a proteção dos seus bens. Então, sabe, propriedade, ancestralidade e herança. Aqui são bem aquelas situações em que você vai receber nada mais, nada menos do que aquilo que você merece, tá? Tendo em conta o seu passado desta vida e o seu passado de vidas passadas, está em ajuste, está em justiça as propriedades. Está em justiça situações de prosperidade e de abundância. Está em justiça as heranças. Então, cada um vai receber aquilo que é do seu merecimento e deve aceitar isso. Eu comecei a leitura a dizer que tive processos em que haviam situações de anos em tribunal e as coisas não se resolviam por falta de aceitação e compreensão do que se estava a passar a nível espiritual naquele processo. Quais eram as amarras, quais eram as insatisfações da própria ancestralidade a nível de plano espiritual em relação àquela situação. Porque enquanto estamos encarnados, nós só vemos o que nos é apresentado através do véu de Maia. E se nos é tirado o véu de Maia, nós conseguimos ver além. Então, como por exemplo, nós temos às vezes dois irmãos que estão a debater sobre a mesma herança, em que um deles tem o direito de ficar com tudo nesta vida, porque na vida passada o outro é quem ficou com tudo, tá? E aí
Temos situações de sócios, da mesma forma, em que o sócio levou tudo o que era da sociedade, você ficou em prejuízo, e você se rebate sobre esta situação e não aceita, e às vezes até fica doente, mas às vezes são processos espirituais de vidas passadas que estão embutidos nesta situação e que não permitem que nesta vida você fique com o que é do outro, porque numa vida passada você recebeu a sua recompensa e o outro ficou prejudicado, tá? É a lei do karma. Cá se faz, cá se paga. Aquilo que você plantou, você colhe, e aquilo que você plantar de agora em diante, você vai colher lá no seu futuro. Tá? Aqui está a ser pedido, solicitado que você conheça essas leis universais, que você as aceite, porque as leis universais, não há nada que se faça aqui na Terra que vá mudar isso. Nada, tá? As leis universais foram criadas exatamente com um dos objetivos é finalizar esses processos que, por falta de aceitação, reverberam por várias encarnações e que se tornam situações de destino às vezes, porque ninguém aceita um melhor desfecho em que o outro esteja em mais vantagem do que eu, porque ele não tem noção de que no passado eu estive em melhores vantagens que o outro. Tá? Então, aqui uma situação da justiça cósmica em todos esses processos, tá? no que engloba as leis universais. Vamos lá, gente. O que mais, tarô? Para quem está na segunda opção, por favor. O que mais? Quem está na segunda opção? Mensagem do destino para o seu momento. E como sarar, como curar. Olha, a Rainha de Espadas. No que toca às leis universais, a chama turquesa, o oitavo raio cósmico, é fundamental você ser uma mente diligente, totalmente racional, sem sentimentalismos, tá? É necessário que você queira sair desta situação buscando verdadeiramente as realizações que importam, tá? Aquilo que verdadeiramente lhe vai trazer crescimento, sucesso, expansão. Porque muitas das vezes nós ficamos presos aos detalhes e aos pormenores e não conseguimos avançar por causa disso. Aqui, de acordo com as leis universais, você precisa ser diligente, você precisa ser orientado para o objetivo. Você precisa começar a pegar nos sentimentalismos e nas emoções e pôr no bolso. E começar a cortar laços, começar a cortar relações, começar a cortar situações que não permitem que você alcance o seu objetivo, tá? Aqui nós temos o diabo. Então, cuidado com as manipulações, cuidado para não ser manipulado, nem para ser você o manipulador, tá? No que toca às situações de finanças, muitas das vezes nós estamos em melhores condições que o outro e temos a possibilidade de manipular as situações a nosso favor. Então, cuidado com a sua ação, atitude e comportamento, cuidado com a sua escolha, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos, tá? No seu passado, houve manipulações. E então, você pode estar a plantar aquilo, você pode estar a colher aquilo que você plantou, tá? Não se deixe manipular no seu presente. E este passado que eu estou a dizer pode ter a ver com o passado de vidas passadas, tá? Houve manipulações e isto influenciou as suas escolhas, isso influenciou a sua ação, a sua atitude, o seu comportamento. Hoje, saiba conhecer as leis universais que estão a reger o seu momento de vida antes de tomar decisões. Antes de aceitar novas manipulações nas suas escolhas. Porque você bem pode perder um bom recebimento, uma boa recompensa, tá? Se você se deixar manipular, se você não for justo. O 3 de ouros, ajuda, tá? Oferecer ajuda. É o que eu disse. Eu sinto aqui uma energia ou receber ajuda.
Eu sinto aqui uma energia de alguém que pode estar numa condição favorável para solucionar uma situação e que a energia aqui, a mensagem do destino pede que você tenha cuidado na forma como vai gerir as suas escolhas, na forma como vai dar os seus passos, a sua ação, a sua atitude e o seu comportamento. Cuidado com a mente afiada em só querer tirar para si, e atenção que a mensagem pode estar aqui, tá, revertida. Pode ser que você esteja a receber a informação do que se passa com o outro lado da situação. Pode ser que você que está a assistir essa mensagem tenha do outro lado do conflito alguém com uma mente muito racional, alguém nada emotivo, alguém que não se vai deixar levar pelas emoções para lhe beneficiar, alguém que manipula as situações, tá? Alguém que pode bem lhe auxiliar, mas não está interessado, tá? E que são situações que têm a ver com perdas, têm a ver com abandonos, com necessidades, com carências, com pobreza, com escassez. Então, são situações que têm a ver com o seu progresso de vida, ok? O rei de espadas e a rainha de espadas, vê? São situações bem mentais, são situações em que, se for uma condição aqui de casal, os dois estão arraídos a tentar, nesta luta, sabe? Conquistar o que é seu. Ninguém cede. E se ninguém cede, ambos precisam saber que existem leis universais que colocam um ponto final em todas essas situações, tá? De acordo com o merecimento de cada um, tendo em conta as suas atitudes e ações de vidas passadas, tendo em conta com quem foi justo, quem foi o manipulador e quem está em bom merecimento nesta vida, tá? O hierofante, é fundamental você ir buscar auxílio para lidar com essas manipulações, tá? Porque as suas escolhas podem estar a sofrer manipulação. É fundamental você ir buscar alguém sábio que lhe oriente, que lhe instrua, que lhe auxilie. É fundamental também você deixar de lado dogmas e paradigmas, deixar de lado crenças limitantes e condicionantes para não ser manipulado nesta situação. Ok? 5 de espadas, cuidado com, muitas das vezes as energias de manipulação nos trazem, sabe, aquela palavra que nós dissemos, cuidado com o amigo da onça ou com o amigo urso, aquele que lhe quer dar a mão, que lhe quer estender a mão, mas não é uma ajuda justa, sabe? Me traz muito isso. 5 de copas, eu choro sobre o leite derramado, é ter confiado em alguém que não merecia, tá? Termos contado que o fulano ou o ciclano fosse ser uma ajuda indispensável ou que fosse ser justo conosco. São as decepções, sabe? Cuidado para não se decepcionar com a ajuda recebida. Porque às vezes a pessoa lhe está a auxiliar, mas não é ao nível do seu merecimento, tá? Às vezes a pessoa lhe está a dar migalhas, tá? E não é o merecimento que você tem. Saiba ser racional, saiba buscar ajuda para compreender os seus processos neste momento da sua vida e receber somente o que você merece. Não receba o que não é seu, porque muitas das vezes a oferta que nos é dada vem repleta, sabe, quando os contratos vêm com aquelas linhas pequeninas e que nós não prestamos atenção nas linhas pequeninas do contrato e que depois nos trazem obrigações que nós não queremos, tá? 2 de paus. Então é fundamental ir em busca do que é seu, não do que é do outro. O 2 de paus é quando nós estamos preparados para nos lançar na vida, para ir conquistar aquilo que nos pertence. E que por alguma razão de destino nós perdemos, tá? Pode ser por você ter desencarnado numa vida passada e que pode ser por alguém no seu passado de vidas passadas ter sido desleal,
ter sido manipulador e que você perdeu alguma situação, alguma coisa no seu passado e hoje você está numa condição de vida de pobreza, de insatisfação, de carências, de necessidade, de perdas, se lança numa aventura que lhe traga crescimento, que lhe traga conhecimento de quem você é e daquilo que você merece. Essa aventura que lhe vai trazer a conquista daquilo que você perdeu no seu passado e que hoje está disponível para si de acordo com as leis universais. Mas o que acontece? Aqui tem várias situações nesta leitura. Tem as situações que eu já falei e tem essa situação que surge também agora, que é de uma situação de casal que nesta vida, de acordo com as leis universais, vai precisar ser diligente, vai precisar ser o mais racional possível para lidar com um maior conhecimento com as manipulações que sofreu no passado de vidas passadas e no passado desta vida, para poder receber o que é seu de merecimento. Porque no passado de vidas passadas, de acordo com as manipulações que vocês sofreram, vocês tiveram perdas, tá? Vocês receberam uma ajuda que foi manipulada, tá? E que não foi de acordo com o merecimento que vocês tinham. E que nesta vida fez com que vocês viessem em uma frequência de carências, trabalhar as carências, as necessidades, para que vocês pudessem então, para que vos pudesse ser revelado que este não é o vosso merecimento. Uma vida de carência, de necessidade, de perdas, de falta, não. Para que você pudesse então ter a chance de não estar satisfeito na condição em que você está e dizer, não pode ser isto a condição de vida em que eu vi. Eu preciso começar a trilhar caminhos espirituais que me auxiliem a sair desta carência, necessidade, falta, pobreza, escassez, através do conhecimento das leis universais, as 7 leis herméticas, os 10 mandamentos, sabe? As próprias leis do karma. Então, saber que aquilo que eu plantar hoje, eu vou colher lá à frente. Tá? Porque o que foi plantado no meu passado, certamente que eu vou colher também. Quando eu tiver a maturidade de ser responsabilizada pelas coisas que eu plantei no meu passado, eu serei responsabilizada por isso. Mas a minha preocupação nesse momento é qual é o meu plantio de hoje. Porque eu no futuro quero ter uma boa colheita. Tá? O As de Paus e a Mãe Terra. Então, sim, gente, é fundamental começar a olhar para a sua atitude, o seu comportamento, a sua ação e as suas escolhas desta vida, de acordo com o que são as leis universais, tá? É fundamental saber que as perdas que você teve e que você às vezes não acha justo, se teve a ver com processos de herança, ou você ou seu parceiro, né? Se teve a ver com processos de herança, se teve a ver com processos de perdas por processos kármicos ou heranças financeiras, é fundamental olhar para a situação de acordo com as leis universais, de acordo com o passado de vidas passadas e não somente de acordo com o passado desta vida, tá? O que mais? Segunda opção, por favor. O que mais? Situações do contrato encarnatório que estão a nível do seu interno, tá? A serem trabalhadas, a serem expostas. Há muita informação sobre a sua vida que você precisa saber e que vão lhe trazer uma melhor compreensão sobre todos os processos que você tem passado, todas as perdas de oportunidade, todos os bloqueios, o porquê de muitas razões na sua vida. Uma leitura seria fundamental para quem está nessa energia, nesta frequência da segunda leitura. Para os interessados, o meu número está na descrição do vídeo. Enviem mensagem pelo WhatsApp, tá? Situações estagnadas, tá? Sobre essas situações estagnadas que afetam o seu negócio, que afetam a sua área profissional, é fundamental saber que você vai precisar trabalhar sobre elas com garra, com energia de conquista,
tá? Você vai precisar trabalhar sobre elas com inteligência, porque senão você não vai conseguir ter esses processos vencidos, tá? Então, toda a energia estagnada aqui vai ter que ser trabalhada até você estar satisfeito, até que ambas as partes compreendam que a satisfação é fundamental, é necessária. Há energias estagnadas há muito tempo que precisam ser postas a correr, tá? Aqui tem situações de karmas, tem situações que trouxeram sacrifícios e sofrimentos. Então, essas energias de sacrifícios e sofrimentos ficaram estagnadas em insatisfação por muito tempo. Tá? É necessário criar uma mudança positiva para toda a energia de karma, de insatisfação. Tá? Aqui nós temos situações que tiveram a ver com compromisso, nesse caso, falta de compromisso, falta de lealdade, falta de fidelidade, ok? Tem a ver com você, cigano, ou com o seu cigano, cigana, tá? Tem a ver com algum relacionamento que você tem ou teve. Podemos aqui estar a falar também de situações de separação, é um bom exemplo. Um divórcio em que uma das pessoas sai sem nada após 5, 6, 7, 10, 20 e 30 anos de casado. Eu me divorcio e saio sem nada, não tenho direito a nada financeiramente falando, tá? São situações que podem estar a reverberar processos de vidas passadas, ok? E temos aqui a carta dos peixes. A carta dos peixes é o momento em que todos esses processos são colocados em fluidez e que devem ser avaliados ao pormenor, o recomeço de todas essas energias com abertura de possibilidades para todos, tá? A abertura de possibilidades para todos é uma situação em que todos têm oportunidades de crescer. Todos ficam numa nova frequência espiritual, uma frequência já sem cobrança, uma frequência sem dor e sofrimento e sem estagnações. Então, no que toca ao seu momento de destino, tem situações de propriedade, tem situações que levam à ancestralidade, passado de vidas passadas, passado desta vida. Tem situações que têm a ver com heranças, e a herança também pode ser kármica. Tá? A herança é muito boa quando nós recebemos a nível de plano físico uma herança financeira, quando os nossos ancestrais partem. E aí, quando vem a herança espiritual, nós não sabemos se ela está negativa ou se está positiva. Aliás, é muito raro você ter uma herança espiritual negativa e tu receberes uma herança financeira positiva. É muito raro. Tá? Então, saber analisar estas situações, saber buscar um mentor experiente que saiba ver, que saiba avaliar, que lhe saiba orientar sobre esses seus processos do passado, de vidas passadas e do passado desta vida em estagnação, é fundamental para as escolhas que você faz e para o merecimento que você planta. Tá certo? Voilà, gratidão, segunda opção. Vamos para a terceira opção. Terceira opção, quem se conectou com o cristal transparente. Na terceira opção, tarô, mensagens do destino para o seu momento e como curar, tá? Terceira opção, por favor, qual é a mensagem do destino para o momento de quem se conectou com o cristal transparente? Sejam bem-vindos ao Eu Sou a Sua Harmonia. Sejam bem-vindos, deixem os vossos likes, inscrevam-se no canal e façam as terapias com a mesa radiônica multidimensional ou com o sistema arturiano de cura multidimensional. Vão lá nas playlists, façam a escolha da terapia que de acordo até mesmo com as orientações que vocês recebem nas leituras, as terapias estão lá e continuam a crescer, tá? Sempre que eu tenho a autorização da divindade, eu faço a terapia coletiva para quem queira trabalhar os seus processos espirituais. Vamos lá, gente. Terceira opção.
Mensagem do destino, tarô. Para quem se conectou com a terceira opção, tá ligado à primeira opção, isso? Não. Terceira opção, mensagem do destino. Vamos lá. Vocês da terceira opção, se puderem, assistam também à primeira opção, porque sinto muito forte a energia da primeira leitura na vossa leitura aqui, tá bom? Sinto muito forte. Então temos a ponte estelar. Assistam à primeira opção também, tá? Porque a primeira opção pode trazer informações do que vos trouxe a esta situação aqui, ok? Então a ponte estelar é quando você está intrinsecamente, não vou dizer completamente, tá? Intrinsecamente ligado à sua divindade. É quando você já está tão conectado que você recebe os comandos diretos da sua divindade. Tá? É a sua divindade quem coordena, quem orienta, quem dirige a sua vida aqui, a nível de terceira dimensão, a nível de escolhas, a nível de instruções e orientações da sua atitude, comportamento, ação. Ok? Segundo raio, a chama amarela. A chama amarela é da inteligência, do amor incondicional, inteligência divina, amor incondicional e conexão com o seu eu sou, tá? Aqui no canal nós temos a mesa radiônica de conexão com o eu sou. É fundamental estarmos sempre numa maior conexão com o nosso eu sou para recebermos então diretamente as instruções daquilo que devemos realizar na nossa vida, tá? Porque na nossa vida tem muitas distrações, tem muitas ações desnecessárias que ocupam a nossa mente, que ocupam o nosso tempo, enquanto nós devíamos simplesmente estar focados no que é fundamental e necessário fazer para resolver em todas as situações em bloqueio, em estagnação, em empecilho, em atrapalho. O guardião. Aqui, gente, tem a necessidade de você passar por um teste. Assista a primeira leitura também, tá? Assista a primeira opção. Tem a necessidade de você passar por um teste com o auxílio da sua luz, da sua conexão divina. Ou você terá de passar por um teste para estar em uma nova conexão de luz. Tá? Porque as conexões de luz têm a ver com frequências, ok? Então, eu estou numa frequência a trabalhar processos espirituais que me vão levar, que me vão primeiro trazer conhecimento, que me vão abrir possibilidades, as quais eu vou trabalhar desafios que me vão levar para um novo patamar. Só que para eu passar para este novo patamar, eu sou testada. Tá? E quando eu passo nesse novo patamar, eu me conecto a uma nova consciência, eu me conecto a uma nova mentalidade, eu me conecto a uma nova frequência divina que me vai trazer também uma nova frequência divina através da mente, da atitude, da ação, do comportamento, me vai trazer um novo eu. Ok? A dúvida, é fundamental sair da dúvida. É fundamental sair de cima do muro. Você precisa escolher se sim ou se não. Tá? Você precisa escolher se caminha com a luz ou se caminha com as trevas. Tá? O terceiro raio cósmico. Então, nós temos aqui a chama rosa. Paciência, tolerância, beleza, virtude e gratidão. As virtudes do terceiro raio são a beleza, a tolerância, a paciência, a gratidão, o amor. Tá? Então, você vai precisar reunir essas virtudes e qualidades para o momento em que você se encontra no seu destino. Vou pedir uma runa para vocês. Terceira opção, por favor, runas. Quem está na terceira opção? Momento de destino, mensagem do destino para quem está na terceira opção. Mensagem do destino
Para quem está na terceira opção. Beleza, tolerância, ternura, gratidão, amor. Saber ver a beleza do processo em que você se encontra, tá? Otala, propriedade, ancestralidade, herança. Então, é propriedade material, casa, herança, lar, posses, herança que pode ser hereditária, pode ter a ver com processos espirituais, heranças kármicas, tá? Saber que os nossos processos de doença hereditária têm a ver com herança kármica. Às vezes o meu pai foi diabético e eu também sou, ou a minha mãe. A minha mãe podia ter problemas renais e eu também tem a ver, com heranças hereditárias, kármicas, porque não são, uma doença não é uma situação de harmonia, tá? Tem a ver com situações da ancestralidade, respeitar o que foi da ancestralidade, respeitar a vontade da ancestralidade e implementar esse respeito no nosso dia a dia, do que era a vontade da ancestralidade, tá? Que basta, tá? Porque muitas das vezes a vontade da ancestralidade viva já não é a mesma vontade da ancestralidade desencarnada, tá? Porque a ancestralidade viva vê as situações de acordo com um paradigma tridimensional. Um paradigma tridimensional é um paradigma que não nos deixa ver todos os condicionamentos e limitações de uma determinada situação. Quando estamos desencarnados, aí sim conseguimos ver além do véu, tá? Então, saber que muitas das vezes a vontade da ancestralidade viva muda após ela estar desencarnada, ok? Também ter isto em consideração. Rupturas necessárias, separação, relacionamentos, proteção dos bens materiais, pode trazer rompimentos a nível do seu emprego, tá? Otala é uma runa muito forte que fala dos seus processos de herança, seja herança aqui a nível de propriedade no plano físico ou heranças que tenham a ver com situações kármicas, situações energéticas e espirituais. E mais, tarô, para a segunda opção. Segunda não, perdão, terceira. Agora está conectado à segunda. Terceira opção. O que mais, por favor? Para quem está na frequência da terceira opção, o que mais? Mensagem do destino para o seu momento, tá? Vocês assistam, por favor, a primeira leitura, quem tiver interessado, porque vos pode trazer mais informações sobre o que está aqui a ser dito. E se puderem, assistam também a segunda, porque Otala, esta runa, também saiu na segunda opção, tá? Esta foi a runa da segunda opção. Ora, 4 de paus. Então, a ponte estelar veio trazer o momento em que você se estabilizou. E como é que você se estabiliza? Reunindo as capacidades, reunindo os valores, reunindo as habilidades, as competências necessárias para enfrentar o desafio, tá? Então, a ponte estelar é aquele momento em que você se deixou orientar pela sua divindade, porque você estava a ser fortalecido, equilibrado, assegurado, protegido para ir enfrentar as batalhas, tá? Batalhas espirituais. Estamos no elemento paus. Depois aqui nós temos o eremita. Então é uma jornada solo, tá? Com a sua divindade, segundo o raio. É uma jornada onde você mergulha no seu interno, na solitude, e descobre o seu eu sou. Tá? E este eu sou vai trazer a você virtudes como a paciência, a beleza, a tolerância, a gratidão, o amor, que lhe vão servir de base, de fortalecimento para passar neste teste do guardião.
ok? 4 de espadas. Você já conhece qual é o conflito que você deve enfrentar? Agora, você vai precisar trilhar as estratégicas, o plano para passar por este conflito, para trabalhar este conflito, para trabalhar de forma vitoriosa este conflito. O 8 de paus, então, é um processo de integração de sombras na sua luz, onde você precisa sair da dúvida, onde você não pode olhar para trás, onde não podem haver desistências, onde as suas conexões trazem situações de movimento, de mudança, de transmutação que lhe levam para o fim de uma jornada de responsabilidades espirituais. Ok? Depois nós temos a justiça, tá? Então, esteve a colher aquilo que plantou no passado. A partir deste momento em que a sua ponte estelar lhe traz as virtudes, as qualidades, as competências necessárias para você, forte, seguro, eficiente, protegido, vá enfrentar os seus desafios, vai enfrentar os seus conflitos. Você começa essa jornada plantando justamente para colher com justiça, ok? São situações de destino que você precisa enfrentar e que não tem por onde dar. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você plantou, você colhe, tá? Temos aqui a carta da força. Então, é necessário muita determinação, muito autodomínio, muito autocontrole, muita disciplina para você dominar a sua força interna, o seu eu personalidade, tá? E deixar que o comando, a instrução, a ação, a orientação sejam do eu divino e não mais do eu personalidade. Ok? Então, é um contato com a sua luz, aonde você se predispõe a começar um processo de integração das suas sombras na sua luz, desde que o seu eu personalidade esteja sob o domínio do eu divino, tá? A temperança. Sobre os planos e as estratégias que devem ser implementadas neste momento do seu destino, a divindade diz: nós estamos a preparar isso. Por isso, você deve se preparar para estar sobre o meu comando divino, porque nós é que estamos a nível de plano superior a preparar as situações que vão ser implementadas na sua vida, porque são situações que têm a ver com o seu bem maior. Ok? A torre. Então, muita coisa vai ser desestruturada nesta jornada de integrar a sua sombra na sua luz, tá? E aqui um processo de mudança, de transmutação que traz a desconstrução de muitos eus do seu passado, tá? Você vai conhecer muitos eus do seu passado, você vai desconstruí-los, você vai agregar esses eus a quem você é e crescer. E voltar a desconstruir, e voltar a agregar, e voltar a crescer, tá? É um processo de integração da sua sombra na sua luz. Aqui nós temos os enamorados. Escolha, tá? Escolha, porque é um processo de paciência, de tolerância, de beleza, de gratidão, é um processo de amor, é um processo de respeito, de admiração, de devoção, aonde as suas escolhas são fundamentais para saber se você está preparado para alcançar metas a longo prazo ou se você somente quer alcançar objetivos e metas a curto prazo. Tá? Que são aqueles objetivos e metas que me trazem realizações instantâneas. Daqui a pouco tempo, daqui a um ano já acabou, já não tem nenhuma satisfação para mim
E, e eu continuo aqui, tá? Em busca, porque as minhas escolhas não foram feitas a longo prazo. O que mais, por favor, para a terceira opção? Para a terceira opção, o que mais, por favor? Candidatos também, vocês também são candidatos de uma leitura pessoal para saberem melhor o que está a nível do vosso mapa frequencial, o que vocês escolheram e o que vocês estão a plantar em relação ao que vão colher no vosso futuro, o que precisa ser desconstruído e o que está de verdade a ser integrado na vossa luz. Situações do contrato encarnatório, tá? São situações do contrato encarnatório, são geralmente o que está no contrato encarnatório são obrigações que o nosso espírito veio realizar. Você, com esta conexão com a sua divindade superior, você começa a receber frequências de estrutura, de equilíbrio, de segurança, de harmonia, de proteção, para que você comece a plantar novas sementes do que você vai colher no futuro, na medida em que você transmuta o que você plantou no passado para começar a finalizar os seus processos de sombra, tá? Com as trevas. O que acontece aqui, gente? Muitas das vezes, o nosso passado traz muitas situações de dissabor na nossa vida. Porque aquilo que foi plantado no nosso passado, de vidas passadas, até mesmo no passado desta vida, são situações que são situações de escolhas que nós fizemos no momento em que a nossa consciência divina não era madura. Imagina as escolhas que eu fiz aos 18 anos, aos 20, aos 22, aos 24 anos, não são de certeza as mesmas escolhas que eu faria hoje. Entretanto, as escolhas que eu fiz nessas idades, até mesmo com 17, 16 anos, 14, foram escolhas que geraram consequências. E se essas escolhas geraram situações kármicas, eu tenho que colher essas situações kármicas. Aí vem todo um processo espiritual com o auxílio da minha divina presença, do meu eu sou, para auxiliar a ter a compreensão do que foi feito, para auxiliar a transmutar todas essas situações de dor e de sofrimento que foram criadas no momento de vida em que eu não estava na maturidade de consciência que tenho hoje, mas apesar de tudo isso, foram situações, foram uma energia que eu criei e que eu preciso ser a responsável em consumir essa energia, tá? Para que essa energia não permaneça no meu ambiente, no ambiente das pessoas com as quais eu estou conectada, a criar empecilhos, atrapalhos, bloqueios, estagnações, sacrifícios e mais sofrimentos. Então temos que ter atenção em que tudo aquilo que nós criamos volta para nós, tá? O contrato encarnatório precisa estar em satisfação. Como é que eu faço o meu contrato encarnatório entrar numa frequência satisfatória? Quando eu sou justa, quando eu realizo os compromissos, as obrigações que eu me comprometi em realizar antes de nascer, tá? Porque todo espírito que está aqui encarnado aceitou nascer nesta encarnação com responsabilidades contratuais. Então você aceitou vir no seio da sua família como filho da mãe tal e do pai X, como irmão dos seus irmãos, porque você sabia que espiritualmente falando você tem responsabilidades para harmonizar o seu sistema familiar com essas pessoas com as quais você está conectado em sistema de relação, seja um sistema de relação familiar ou um sistema de relação coletivo, tá? A espiritualidade, tá? Então temos aqui processos espirituais que precisam estar em fluidez. Para que esses processos espirituais entrem em fluidez, a sua conexão com o seu eu divino precisa começar a ser trabalhada em fluidez no momento em que, em solitude, você começa a fazer os seus mergulhos internos. Aqui também tem uma mesa radiônica que fala sobre expansão de consciência.
Para aqueles que estão num processo de despertar espiritual, tá? Também podem começar a trabalhar esta mesa. E quem já está num processo mais avançado, esta mesa radiônica também tem frequências que facilita expandir ainda mais a consciência, tá? Para que você saiba diferenciar o que são as vontades da personalidade e o que são as vontades do eu divino. E saber escolher, e saber disciplinar o eu personalidade. Eu lembro que eu muitas das vezes ouvia a vontade da minha personalidade e eu dizia, você já não comanda aqui, tá? Você já não comanda aqui. Você precisa guardar orientações e é bem neste processo de tolerância, de paciência, onde às vezes você está numa situação em que é necessário que você seja muito paciente e você quer resolver a situação, mas você sabe que já não está no comando da sua vida, que a situação será resolvida no momento certo, que é o momento divino. Tá? Mas você está acostumado a uma dinâmica que a personalidade é que comanda, é que dirige, é que faz, e chega esse momento que você precisa ser paciente e esperar que a própria divindade planifique as situações e o seu eu personalidade experiente, né, neste processo de tomar decisões começa a entrar em conflito e você tem que dizer, você já não comanda aqui. Paciência e a divindade é quem está no controle, as coisas vão ser resolvidas no tempo certo, tá? Aqui nós temos a carta da criança, então há muitas situações que vão ser renovadas, tá? Há muitos processos que necessitam ser recomeçados e são processos que trouxeram muita perda, muita necessidade, muita carência, muito abandono, tá? São processos de muita tristeza na sua vida, processos sim que vêm de heranças ancestrais que você andou a colher, tá? Você andou em sofrimento, em escassez, em carências, em necessidades por causa de processos da sua ancestralidade. Então, esses processos vão precisar ser recomeçados, tá? A própria divindade já está a criar um plano para isso, ok? E temos aqui, então, a desconstrução de tudo que tem a ver com emaranhamentos. Toda a energia tóxica, emaranhada, de traição, de falta de lealdade, de fidelidade, vai precisar ser desconstruída, transmutada por você, cigana, tá? Você vai precisar passar por um processo de desconstrução e transmutação de toda a frequência na sua vida que tem a ver com emaranhamento, toxicidade, traições, falta de lealdade, falta de fidelidade. Tudo isso precisa ser desconstruído, porque tudo isso faz parte de uma sombra que precisa ser integrada na sua luz, em harmonia. Tá? Está no prazo divino de tomar as decisões sobre aquilo que você quer plantar para o seu futuro de agora em diante. Tá? Está no prazo divino de não repetir aqui situações de karmas, de maldições, de invejas, de pragas, de mal-olhado, de mandingas, de repetição de padrões, tá? Está no prazo divino de terminar a repetição de padrão que gera situações kármicas por invejas, pragas, mal-olhado, maldições, feitiçarias, mandingas, tá? Por choro, mágoa, lamentação. Está no prazo divino de você pacientemente, tolerantemente, com amor, com gratidão, finalizar essas dores e esses sacrifícios kármicos na sua vida, sobre o comando da sua divindade, tá? Mensagens do tarô. Gratidão. Não esqueçam de deixar o vosso like, de se inscrever no canal. Para vocês, façam uma leitura, tá? Quem quiser uma leitura particular, o meu número está na descrição do vídeo. Envie mensagens por WhatsApp. Para vocês, aconselho ouvirem as duas primeiras opções também. Podem trazer informações muito importantes para este vosso momento. Podem complementar essas informações daqui. Para vocês, façam o cerimonial no canal da Divina Presença Eu Sou. Tem os cerimoniais todos. Não é Divina Presença Eu Sou. É um canal que se chama Divina Presença.
É um canal que tem todos os cerimoniais, do 1º ao 7º raio, e que todas as quintas-feiras sai um novo cerimonial, tá? Façam o cerimonial do 2º raio e façam o cerimonial do 3º raio. Também podem fazer o cerimonial do 7º raio. Vai ser muito importante para vocês. Gratidão a todos. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Namastê. Nos vemos numa próxima ocasião. Gratidão.